Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um podcast Pod Paiva, edição especial de número 65. Convidada hoje, muito especial, aqui que é um espaço democrático, então são várias ideias, pessoas que eu gosto muito, que faz parte tanto do meu dia a dia, como também da profissão, da vida social, profissional e mulher, né? Então é muito bom ter mulher aqui ao meu lado, principalmente quando é mulher bonita e inteligente, que tem autoridade no assunto. Então a convidada de hoje é a Dayana, amiga minha de longas datas, é pessoa que eu tenho respeito, admiração pela profissão, tá? Ela que é advogada, a área dela é o direito digital. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí ao vivo e a quem vai assistir depois e não perder o costume de mandar sempre um beijo para minha mamãe Cidinha. Então, seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigado por disponibilizar seu tempo, por ter aceito o convite, né? Para mim é uma honra ter os convidados que eu gosto aqui nessa noite de terça-feira, que já virou costume. Então eu me sinto, né, super bem, porque aqui eu convido, a gente troca ideia e eu aprendo. Então cada convidado que senta do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho adquirido cada dia mais experiência. Então eu agradeço por você estar aqui hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, o convite, a equipe, a recepção. Gente, já cheguei aqui, um ambiente super gostoso, muito bonito, muito bem decorado. Tinha um lanchinho ali preparado, a gente já bateu muito papo aqui, né? Tomara que tenha ainda assunto para a gente falar, O bom é igual eu que a falo, gente já né? conversou bastante. Eu já tive convidado aqui de ficar, tipo, 3 horas ali nos bastidores conversando e até esquecer o horário, porque a conversa vai tão boa lá, mas eu falo, não, gente, mas tem que, vão lá pra dentro, porque a conversa tem que ser lá, o pessoal, pro público aproveitar também. Eu entendo que cada podcast é uma experiência diferente e se eu ajudo uma ou duas pessoas, eu não me preocupo com o número, mas se eu consigo mudar o pensamento, a motivação de uma pessoa que está assistindo, se eu conseguir, igual tem 65 episódios com este, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa a cada episódio, eu já me sinto bem, eu me sinto feliz, entendeu? Por isso que é bom a gente estar compartilhando aqui as ideias, né? E motivar quem tá ali do outro lado, quem tá em dúvida de alguma coisa, quem acha que a vida tá perdida, quem acha que não vai ter uma chance, que não consegue entrar no mercado, que pra mulher é mais difícil, que a advocacia tá saturada, que não sei o que, não. Tem espaço pra todo mundo, né? A oportunidade sempre aparece. Agora tem que ver se vai estar preparado pra agarrar a oportunidade. Então, fala um pouquinho de você aí pra gente, né? O pessoal te conhecer melhor, porque eu já conheço bastante. Exatamente. Eu sou Daiana de Paula, né? Especialista em direito digital. Também sou formada no seminário de teologia. Me preparei muito para estar aqui hoje, né. Bom, Não é fácil. As pessoas podem me seguir nas redes sociais e lá eu coloco muito das minhas conquistas, muito do meu sucesso profissional. lifestyle, Eu família, tudo, né? exatamente. Ah, inclusive mandar um abraço à irmã, né? Deve estar assistindo aí. Inclusive, o aniversário dela Não, é hoje ou amanhã? eu Ah, amanhã, então um já vou dar os abraço parabéns, né, pra ela isso, aí, ó. um abraço especial para Mariana de Paula, que faz aniversário amanhã. Felicidades, Um continue aí, beijo né? para minha mãe, para o meu pai, também para quem trabalha comigo, meus amigos, porque ficou todo mundo intimado, sabe, assistir Assistir, né? online Mandou o hoje. link. Isso, inclusive eu vou olhar ali, eu quero Miami, Londres, Suécia, todo mundo que eu conheci espalhado pelo Brasil Sim, inteiro, inclusive online, é bom o quê? Curtir, né? Curtir ali e e comentar. comentar e É, compartilhar também, mandar um isso, aviãozinho pra galera exatamente, aí. porque senão eu vou desfazer a amizade. Tá Já tá certo. todo mundo assim informado. Isso aí. Então, a gente aqui, né, tem o costume de fazer o quê? Sempre quando eu convido alguém, né, eu peço para contar quem a pessoa é, mas eu vou além, eu peço para contar a trajetória e depois um momento de dificuldade na vida que todo mundo tem e sempre vai continuar tendo, e depois, Uhum. né, a virada de chave na vida e depois uma frase para motivar aí as pessoas. Então, conta pra gente um pouco da sua trajetória, do seguinte, como que foi ali a sua infância, ensino fundamental, ensino médio, depois já partindo para a faculdade e também sobre a vocação, né? Tanto do direito quanto a teologia. Essa questão de religião é muito legal. E
a mulher no mercado de trabalho e esse novo nicho que foi criado, que não tem muito tempo, né? Que é o quê? É justamente o direito digital, que hoje em dia, inclusive, é um dos mais importantes, inclusive até mesmo em ano eleitoral, porque tudo depende do direito digital. O direito digital, ele tem formado, o direito digital não, o mundo digital tem formado várias profissões, igual, por exemplo, não existia um gestor de tráfego, não existia um copyright, não existia um TikToker, não existia um YouTuber. Então, o advogado, né, ele tem que adaptar as novas profissões, como que está o mercado, e já que quase tudo hoje em dia envolve meio digital, nada melhor que o advogado envolver nisso também, porque onde tem dinheiro, onde tem disputa, onde tem audiência, tem conflito, né? E aí, quem que socorre é o advogado, né? Então, conta pra gente aí da sua trajetória, da sua vida, como que é. Tá. Por que que eu quis estar nessa área do direito? Primeiro, eu tinha na minha mente de fazer concurso, né? Eu tive dentro da minha família uma pessoa que eu me espelhei, que era a minha avó. Não, mas volta um pouquinho. Você precisa Uhum. contar da sua vozinha, né? Então vamos ali mostrar, né? Inclusive essa parte eu não conheço, né? Como que foi ali a sua infância, a sua trajetória, mas assim, não precisa Aham. resumir com muito detalhe, não. Tipo, eu que eu me recordo da vida, igual eu lembro, por exemplo, de 94, Copa do Mundo, eu tinha 7 anos de idade. Aí eu No- começo a contar minha vida ali, né? Brasil campeão em 94, com Bebeto e Romário. Então, vai contando assim pra gente um pouco, né, da sua trajetória lá da Dai pequenininha, que é a minha loirinha do aquele olhinho verdinho, como que era? Tá, então vamos lá. É. Eh, Então eu tive na minha infância a minha avó, que era meu espelho, assim, e eu desde novinha, pelos meus 15 anos, assim, né, vamos dizer, já na minha adolescência, que eu tinha muito o gênio mais parecido com o dela, era muito de dar minha opinião em tudo, em querer resolver as coisas, né. E a minha avó, ela era concursada da Receita Federal, ela formou em direito, foi a primeira turma da Milton Campos, e aí eu já tinha certeza, não fui muito aquela pessoa que quis ser várias coisas. Então, desde os 15 anos eh, eu queria na verdade ser magistrada. E eu falei: "Pra eu ser magistrada, eu preciso fazer direito". E aí, como que eu era no ensino médio? Era boa aluna, sempre fui boa aluna, aquela aluna que gostava de conversar muito, e para isso eu tirava as melhores notas e fazia tudo muito rápido pra gente ser liberada a conversar. Então tinha um grupinho de amigas que a gente sempre tirava as melhores notas, e o pessoal e os meus amigos falavam assim: "Mas por que elas podem conversar?" E os professores sempre falavam assim: "Ah, porque elas tiraram boas notas, não sei o quê". Eu falava assim: "Então vem pra você, a gente ensina pra você também, pra você ficar aqui com a gente". Então a gente sempre fui monitora na escola, eu sempre gostei de Estudei em qual de colégio? Foi ajudar sempre no mesmo ou e de teve. tirar a dificuldade das Uhum, pessoas. Eu falava assim: "Não, isso é fácil, eu posso te ajudar e tal. E aí você também pode curtir a parte boa com a gente". certo. Isso era o quê? Qual colégio da época, você se recorda? Um que te marcou mais, assim, né? Então, eu vim pra cá com 15 anos de idade, então eu estudei no interior. O meu pai, ele é engenheiro, inclusive ele fez boa parte ali do aeroporto de Confins, então a gente morava nas proximidades ali. Certo. E eu vim pra cá só com 15 anos, que ele fez um outro concurso, meu pai também é dessa área de concurso, muito inteligente, e ele passou em diversos concursos, depois ele veio pra Semig e a gente veio pra BH. E aí eu continuei aqui. Aqui eu fiz, né, eu ingressei na faculdade, formei na UniBH, e lá eu fui amadurecendo e vendo que essa área da magistratura já não era tanto o que eu queria, mas ainda assim eu formei com essa intenção, e depois, que eu formei no direito, que vem aquele susto, né, falei assim: "E agora? O que que eu vou É, fazer?". ainda mais quando, né, no meu caso foi assim, alguns amigos, né, já no oitavo, acho que no nono período, já passando na UAB. Então, quando o primeiro passa, pesa mais a responsabilidade. Pensa assim, pô, fulano passou na UAB já, e aí? Eu vou tentar a OAB para passar também, falar que eu passei, mas mesmo sem querer ser advogado, mas só para já garantir que eu tenho o número da ordem, mesmo que fique suspenso depois. Então, eu tive isso também com alguns amigos que passaram. Eu acho que até que no oitavo não, mas no nono período sim. Então me obrigou também a pensar que eu tinha que fazer a OAB porque meus amigos tinham passado, sabe? Sempre tem, né, essa um pouco senso de comparação também, um medo da gente ficar de fora desses aí que estão passando na nossa frente. Até que eu não tive muito isso, porque eu comecei a fazer meu estágio na área jurídica desde o primeiro período. Então eu terminei o primeiro período,
E aí, quando eu ia para o segundo período, eu consegui um estágio em direito. Então eu falo que eu formei com 5 anos de atuação jurídica. Mesmo, então eu sempre trabalhei desde os 16 anos, eu vim pra cá pra Belo Horizonte com 15 anos, e com 16 anos eu arrumei um trabalho em loja de shopping. Na época era muito legal trabalhar em loja de shopping, e eu falei: "Pai, arrumei um trabalho em loja de shopping". Ele não gostou muito, ficou preocupado, mas enfim, comecei ali a trabalhar desde os 16 anos de idade. Isso é bom demais. Eh, e aí, né, voltando lá pra quando eu formei, já tinha um conhecimento jurídico. O Nossa, eu não gostava de trabalhar em escritório. Nossa, era muito pesado, era chato, ficar fazendo peça, enfim. O direito era algo muito engessado para mim, e ele era Não chato. te dava liberdade, né? Era É, não algo me dá ali não, não muito tradicional, né? é. Formal demais na Uhum. época. E eu sou muito criativa, então eu ficava um pouco cercada nisso. Enfim, mas continuei com a ideia da magistratura. Aí depois que eu me formei na faculdade, falei: "Gente, eu trabalho desde os 16 anos, estou acostumada a pagar minhas coisas, a ter o meu dinheiro. Como que eu vou fazer? Porque eu preciso estudar 24 horas por dia, porque eu quero concurso". Então, o que que eu fiz? Eu falei: "Olha, eu vou vender o meu carro", eu tinha um carro na época, eu precisava para ir para a faculdade, enfim, "e vou ficar 1 ano só estudando, e vou viver com". Eu vivi 12 meses, 1 ano com o dinheiro de um carro. E aí eu fiz as continhas certinhas, eu lembro que eu apliquei na época esse valor na bolsa, entendi um pouquinho como que mexer ali, e fui fazendo isso. E vivi 1 ano, com esse dinheiro, e estudava 12 horas por dia, assim, cronometrado. Se eu ia no banheiro, eu parava o cronômetro. Eu fiz, um tratamento também, até para poder estimular meu cérebro, para poder estudar, e isso foi muito bom. Fiz com um psiquiatra. E aprendi muito. Fiz alguns concursos, assim, de carreiras que eu não queria, passei para eu adquirir experiência. E eu tive uma pessoa que foi minha sócia no início, que ela falou: "Daiane, o que você está". Eu estudei com ela na faculdade, eu falei: "Daiane, o que que você está fazendo?". E eu já tinha nessa época eu já tinha clientes que me procuravam, assim, e aí eu prestava algum serviço também, comecei a prestar algum serviço sozinha, de advocacia. E aí eu falei: "Olha, eu tô estudando para concurso e tal". Ela falou: "Vem no meu escritório pra gente conversar". O nome dela é Juliana. E nisso você já tinha feito a prova da OAB, você chegou a passar, Já, pegou já, a já carteirinha tinha ali, tudo isso, certinho, tudo nem pediu pra certinho. suspender não, continuou estudando com a carteira ativa, né? Isso, com a carteira ativa. Só que eu não trabalhava em nenhum escritório, apesar de já ter feito, né, bastante estágios. E aí, já tinha cliente também sozinha, poucos, né. E aí ela me convidou, e a gente conversou, sentiu uma sinergia e tal. Ela já tinha um escritório todo montado ali na Savassi, lindo. Ela falou: "Daiane, o que que você acha de você vir pra cá trabalhar comigo?". Na época ela estava, assim, tudo tumultuado, enfim, eu tenho uma organização muito boa. E eu fui pra lá e comecei, a trabalhar nesse escritório. Nós fizemos uma implementação lá no escritório, organizou tudo, ficou tudo muito bem organizado, juntos conquistamos novos clientes. E nisso aí eu fui tendo uma experiência nessa área. E eu falei: "Gente, eu estudei tanto para fazer um concurso, só que o meu caminho, as portas que foram se abrindo, não foi aquilo que eu imaginei. Foi muito melhor, falo que foi muito melhor. E eu não tive dificuldade nenhuma, 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 nenhuma. Tudo eu sabia fazer, tudo eu sabia resolver, tudo que de lei eu sabia, e eu falei: "Gente, isso aqui tá muito fácil". Mas por quê? Eu me preparei para algo ainda maior do que isso. Sim. Então, na hora que eu cheguei ali na prática, eu achei que eu estava, me preparando para uma coisa, mas a vida veio e falou: Veio. "Não, você está se preparando para Aí você outra". descobriu sua verdadeira vocação. Exatamente. E é por isso que a gente também tem que estar sempre, assim, de olhos abertos e atentas às oportunidades, porque a gente visualiza uma coisa, porque veio né, de direção de familiares, aquilo que você já viu, de concurso e que todo mundo fala, É mas a sua trajetória pode ser é o diferente. seguinte, né? As pessoas falam assim: ah, o fulano de tal teve sorte. Não, é porque a sorte existe, mas a sorte só existe quando a oportunidade encontra a preparação.
né? Então, oportunidade passa na porta todos os dias, diariamente, né? Todos os dias, diariamente, redundante, né? Mas passa todos os dias na nossa porta o quê? A oportunidade. Só que só a pessoa que está preparada que ela consegue aproveitar aquela oportunidade que passou na porta. E você, como estava preparada, porque você estudou para o concurso, então quando a oportunidade apareceu, casou, né, com a sua preparação, não é isso? Uhum, exatamente. E a Juliana, né, quero mandar um abraço para ela, Juliana Gripe, que é minha ex-sócia. E aí, às vezes, as pessoas, falam assim: "Nossa, mas por que vocês desfizeram a sociedade? É porque não deu certo?". Não, é porque deu muito certo. A gente se organizou tanto lá, a gente pegava diversas áreas empresariais, e ela saiu, hoje em dia ela tem o Golden Lances, e eu me especializei ainda mais, não parei, continuei estudando. E falei: "Gente, eu gosto disso aqui, mas eu preciso ter mais liberdade, eu preciso ser mais criativa, eu preciso ajudar mais, esse mundo e o empresário", porque o empresário ele chega assim com coisas mirabolantes na cabeça, né. E o que que eu acho que é o papel do jurídico? O jurídico não pode sair vetando: "Ah não, isso não pode, não está em lei". O jurídico tem que viabilizar e Fazer uma mitigar adaptação, né? É, isso, que mitigar os riscos sim. e mostrar que existe possibilidades, não ficar O vetando, bom do enchendo o direito é saco do isso, né? Porque empresário. o direito não é uma matéria exata, graças a Deus, por isso que eu não mexo. Ele é a questão de que algo chega quadrado na nossa vida, né? Uhum, Normalmente um caso, uma atuação, como você falou de um empresário, uma empresa, é algo que chega quadrado, mas tem a possibilidade de ficar redondo. Então a gente faz o quê? A gente torna o que era quadrado redondo, né? Então é questão de adaptação, né? E aproveitando tanto o que tem na lei como também as brechas da lei, né? O advogado trabalha assim. Então, ele analisa, ele faz vamos dizer assim, uma projeção, né? Através de estratégia, isso. e aí ele consegue adaptar aquilo ali da forma que a pessoa quer. Então, a pessoa, às vezes, ela quer algo que é impossível, mas tem um meio termo, né? Então, não vai conseguir, talvez, 100%, né, de satisfazer o que o cliente busca, mas o cliente, só dele ter um resultado mais positivo, já é satisfatório, né? Que nem sempre o melhor resultado, né, é o que a gente almeja, mas com certeza só de ter algo positivo no resultado já é bom, já muda completamente a vida e também não é da noite pro dia, né? É coisa que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, não é isso? Exatamente, Cláudio. Voltando, né, nessa trajetória improvável, eh, então eu falei: "Olha, o direito digital ele meio que nem existia, tá". E aí eu fui e falei: "Olha, eu quero algo diferente". Eu gosto muito dessa área de tecnologia também. Eu gosto muito da área de possibilidades das coisas e eu vi uma área nova se formando. E eu falei: "Olha, é isso que eu quero, isso tem tudo a ver comigo, o direito digital". E fui procurar uma pós-graduação, que foi também uma luta. Eu fiz a primeira pós-graduação na Escola Brasileira de Direito. Isso em qual ano? Eu gosto, né, de marcar assim, só o pessoal ter ideia, né? Eu posso em 2026, só o pessoal ter uma ideia Ó, da ordem é, cronológica da sua história, né? você é muito muito bom de data, tá, É, você sabe coisa isso. que eu não sou. Mas se meu escritório já tem uns 4 anos, eu acho que é uns 5 anos 2021, atrás, é. logo após a pandemia, então. Ainda não, estava na pandemia, né? Estava eu acho que foi. 2021 estava na pandemia, tenho certeza, foi isso mesmo. Enfim, e aí eu fiz uma pós, que não é o suficiente, Sim. tá. Não acho que você fazer uma faculdade e você fazer um estágio, fazer uma pós, é o suficiente para você atuar. Eu fiz um acompanhamento, uma mentoria pessoal com um advogado que eu achei lá de São Paulo, inclusive ele estava trabalhando junto com o legislativo, com quem criava as leis do direito digital, tudo muito novo. E eu fiz essa mentoria com ele, que foi muito bom para mim. E saí da sociedade, eu tinha experiência como escritório e montei meu escritório sozinha. Aí outra luta, porque já tinha organizado equipe no escritório antigo e tive que organizar tudo de novo. Mas foi caminhando, né, fui conquistando, clientes, fui conquistando problemas também, porque foram surgindo muitos problemas e as pessoas vinham até mim: "Daiana, como que eu resolvo isso dentro do cenário digital?", que é um cenário que a gente desconhece.
Até outros jurídicos. Olha, eu já tenho um jurídico na minha empresa, mas eles falaram que não sabe nada sobre esse assunto. Você consegue me ajudar? Até devido à falta de legislação, né? Não tem, tem aquele marco da internet, mas uma legislação mesmo específica que a gente bate o olho e se sente confortável com ela ainda não existe. Existe uma lacuna nessa legislação do digital, né? Existe já algumas leis, mas, voltando no início, a gente aplicava leis já existentes que não eram específicas, Sim. né. Então a gente tinha que fazer indo aplicando outras leis que já existiam. Foi criada a lei do marco digital, então a gente já tem alguma coisa. Agora a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a agência reguladora, que é a ANPD, que ela ainda está aqui no Brasil, atualmente regulando a as inteligências artificiais, porque tem um projeto de lei, mas ainda não tem a lei da inteligência artificial. Então a gente busca ali na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para regulamentar essas IAs aí. Dentro da minha área, né? Crime, né? Então, acrescentou ali, talvez, né? Um tipo penal que já existe e aí complementa, né? Normalmente o tipo penal ele vem com igual o 147, algum outro assim, que eu não vou recordar aqui agora. Então ele cria um novo tipo penal, mas criar, por exemplo, um código penal digital ainda não existe nem projeto, talvez. Eu nem sei disso, sabe? É, Mas vai precisar ter. Porque tá tendo muita coisa, né? Igual eu sei que a questão do estelionato, agora tem também a questão quando é praticado pela internet, aumentou a pena. Né? O estelionato antes era de 1 a 4 anos, depois ele passou a ser de 1 a 5, e eu sei que agora deve ter alguma coisa lá que aumenta a pena, porque passou a ter muito crime, principalmente o estelionato, na questão digital, até mesmo essa questão aí do falso advogado que estava tendo recentemente, continua tendo. Mas aí uma legislação específica no criminal para o digital ainda não tem, né? Então, assim, é algo. Por que que eu falo isso? Porque muita gente me pergunta, né? Ah, Glauber, mas a advocacia tá saturada. Eu falo assim, tá saturada, mas você entende de compliance? Tá? Você entende de inteligência artificial? Você entende do mundo digital como que é? Não, então se você não entende, eu talvez também não entendo tanto. E o que mais tem aí é escritório com advogados, né, dos anos 70, 80, 90, que não entende é nada. Que se for falar alguma coisa digital com ele, você vai estar falando grego. Então, a oportunidade que você tem de entrar, você tem que entrar de forma o quê? Humilde, né, entregando algo, e ao mesmo tempo é uma via de mão dupla, onde você vai entregar o seu conhecimento ali do digital, você tem facilidade para aprender, você já vive esse marco dos anos 2000, quando, né, os computadores, né, começaram a chegar aqui, assim, para todos, né? Então, você pode ingressar em um escritório, entregando algo e aprendendo com aquela pessoa ali no que ela já trabalha e unir e conseguir conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, não é um bicho de sete cabeças. O que falta é a pessoa ter interesse, dedicação, persistência e conseguir o quê? Se adaptar àquele mercado onde ela vai ajudar o outro. Só que aí a pessoa é egoísta. Aí quando ela começa a aprender, em vez de ela querer compartilhar, ensinar, não. Talvez ela quer só pra ela, porque se ela compartilhar com o outro, aí já acha que não pode. O que a gente tava falando aqui, a questão da advocacia colaborativa, antes de entrar aqui no estúdio. Então, hoje não dá, tá? O advogado que tenta fazer tudo sozinho, ele não consegue, beleza? E o advogado também, que não nicha ou subnicha, o que que é isso, Clauber? Especializa em algo e tenta abraçar o mundo? Ah, naquele cartãozinho de antigamente, né? O advogado, assim, plantão 24 horas. Aí tá lá, previdenciário, trabalhista, família, civil, não sei o quê. Não, acabou isso. Hoje em dia, é criminal, mas criminal criminal, tribunal do júri. Pronto. Ah, é criminal, mas criminal é lei de tóxicos. Ah, é digital. Beleza, digital é amplo. Mas digital o quê? Não, a minha especialidade é essa. Então, quanto uhum. mais nicho, né? E quanto mais especialização você tem, você começa o quê? Virar autoridade naquele assunto, referência, e que as pessoas podem copiar, né? Eu entendo que quem tem inveja de uma pessoa é quem quer destruir a vida do outro. Ele quer que o outro não tenha. Agora, quando a pessoa, ela te copia, ela é um admirador. E não é errado isso, Uhum. né? Então, o certo é o quê? Eu tenho a pessoa como referência, eu vou seguir os passos, ainda essa pessoa pode vir a ser o quê? Um mentor, igual você já deu consultoria para várias pessoas, não é isso? Hoje, por exemplo, eu escolhi aqui, tá, para anunciar uma Tá novidade. vendo? Faz já, chama pitch de vendas, né? Faz o seu merchan aí, faz o seu pitch de vendas aí. O que que acontece? Tocando nesse assunto do mercado, é um mercado que ele tá, precisando de especialista na área do direito digital. Eu preciso de pessoas para me ajudar.
Eu preciso de pessoas especializadas para me ajudar. As empresas precisam de pessoas que conheçam aquilo que eles não conhecem. São muitos leigos, são muitos analfabetos digitais, principalmente jurídicos digitais. Então, é uma área que ela está muito carente, né, de pessoas que sabem dessa área e, eu estou iniciando, eu trabalhei bastante no ano passado, início desse ano, e agora nesse segundo semestre, a minha mentoria, tá, no direito digital, que é o advogado de sucesso. Muito bom. Que, esse nome advogado de sucesso tem muito carinho, que desde que eu era estagiária, o pessoal, brincava muito comigo, falava: "Nossa, fala as coisas com ela uma vez e ela faz", e eu ficava assim: "Ué, mas não é o normal? Falou, tem que fazer, tem que, né, executar". E aí eles ficavam assim: "Ah, advogado de sucesso", e eu guardo isso com muito carinho. E a minha primeira mentoria tem esse nome, advogado de sucesso, E que vai abrir vagas? Já tá aberto e vai ser quando? hoje é que eu estou falando pela primeira vez, tá, desse projeto que foi trabalhado aí o ano passado inteiro e no primeiro Então faz o semestre. seguinte, vai fazer um merchan de primeiro mundo. Primeiro você vai ter que falar o seu arroba, que você não falou ainda, porque tem gente que tá assistindo e fala assim, beleza, eu entendi a trajetória dela, sei que ela tá no digital e tá aparecendo agora uma oportunidade. Mas seu arroba, pessoal, já seguir aí, né, quem é do meu público. O meu arroba é Daiana de Paula, com Y, Daiana M. Paula, acho que a gente trocou, Dayana, com A no e final, com porque A muita no gente final. confunde com Daiane, e é com Y, tá? E a gente não abriu ainda as inscrições, eu vou colocar um link lá, tá, quando a gente abrir as inscrições, mas hoje é a primeira vez que eu falo desse assunto. Isso é importante, né? Porque tem oportunidade, né? É um mercado que está crescendo, é amplo, né? E se deu certo para você, com certeza vai dar certo também para outras pessoas que estejam dispostas a acreditar, porque isso aconteceu comigo lá em 2011, 2012, quando eu virava e falava assim, gente, eu consigo ter clientes porque eu posto na rede social. Quando o Instagram era mato, mato, mais do mato, do mato, do mato. E as pessoas falavam, esse cara é um bruxo, ele é um mentiroso, ele é um estelionatário, ele é um advogado de Instagram, ele é isso e aquilo. E aí depois, veio 2015, 2017, 2020 com a pandemia, e agora virou essa febre que é aí no Brasil inteiro, né? Que é as postagens dos Uhum. profissionais, não só advogado. Sempre quem é o pioneiro, né, Toma ele pancada. e Prego que se destaca, toma uma martelada, ele entendeu? leva uma carga, assim, e eu te agradeço muito, até porque, gente, ele não me conhecia, eu conheci o Glauber de redes sociais, e eu admirava muito o seu trabalho. Ele Obrigado. postava: "Gente, olha quem eu era, hoje quem eu sou, toda a trajetória". Motivando, né? Porque Isso foi eu vi muito assim, eu falo que importante. eu vim do menos zero, não tem vergonha de falar isso não. Tanto é que eu posto direto aquela fotinha minha de camisa verde, calça azul e um sapato marrom, que era roupa emprestada, eu comprava roupa no brechó, se deixasse, de segunda mão. Tava nem aí, porque existia uma bolha e eu entendo que, né, com a ajuda de Deus e da minha família, eu consegui furar aquela bolha e entrei no mercado de trabalho. Mas na hora que eu passei no mercado de trabalho, quem quis acompanhar e acompanhou, foi também e entrou, Sim, entendeu? e Isso é muito eu bom. eu sou aquela menina que estava na faculdade vendo suas postagens. Bem assim. Não tem vergonha, entendeu? É coisa que eu E que gosto, me né? inspirava, É, né, eu que fico me feliz por inspirava. isso. E eu me lembro também, até hoje, quando eu achava o máximo, aí você pegava o seu patinete Ah, é, chegava na hora gente, olha só, eu estou indo para o escritório de patinete. Falei: "Gente, que vida legal, eu quero quando formar e ter essa vida, essa quando a primeira liberdade". vez que chegou patinete elétrico em Belo Horizonte, era coisa assim de outro mundo, né? E eu sempre gostei muito de carro e de moto, até porque eu era mecânico de motos. Então, até hoje, meu lifestyle, se me perguntar, "Glauco, qual é uma das coisas que você mais gosta? Carro, moto, relógio, essas coisas assim que o homem gosta, né? Fórmula 1. E as pessoas, né, quando eu comecei a ter meus carrimbão, né, o Mini Cooper, Mercedes, Porsche lá em 2020, quando ninguém tinha, eu sempre gostava de postar muito sobre meus carros, mas não era pra fazer uma ostentação agressiva. É porque é meu lifestyle, eu entendo o seguinte, se a pessoa gosta de obra de arte, ela vai postar quadros, ela vai em museu. Se a pessoa gosta de gastronomia, ela vai postar o quê? Pratos de comida. Eu sempre gostei de carro, e as pessoas me criticavam. Ah, esse advogado, ele só quer saber de ostentar. Ah, esse advogado só quer postar o carro dele, não sei o quê. Aí Eu teve acho um que você foi o primeiro advogado da ostentação ostentação. da É internet. isso aí, né? O 01 lá, o 00. Né? O que o Nelson Williams depois veio e fez, né? De forma Aí bem mais depois agressiva. até outras profissões não ostentavam É. ainda, aí começou, né, todo Aí mundo. chegou o patinete em Belo Horizonte. Hoje em dia é febre, mas naquela época, eu acho que isso aí, tipo, que ela tá falando aqui é coisa de 10 anos atrás, é isso mesmo.
E aí eu falei assim, já que as pessoas então estão me criticando porque eu chego numa audiência, numa delegacia com um carro importado, que naquela época era difícil ter um carro importado, aí não sei o que que eu cismei. Tinha uma audiência pesada, pesada na vara de tóxicos. Tava todo mundo aguardando a audiência, eu fiz questão de chegar atrasado, e aí eu cheguei na porta do fora ali, Lafayette, na Augusto Lima, de patinete, tirei a foto e postei. E aquilo ali era coisa de outro mundo fazer um negócio aqui naquela época, né? 10 anos atrás. E aí eu mostrei as pessoas, eu falei, olha, eu de patinete, eu quis falar isso, eu de patinete, ou numa Mercedes, ou numa Porsche, eu sou o mesmo Glauber, eu chego para fazer audiência e defender meu cliente. Então, o que as pessoas chamam hoje de meme, eu fazia aquilo de forma natural, Genuína, genuína, né? sem intenção, sem de Uhum. querer viralizar, porque nem tinha isso naquela época, e dava certo, e aí eu tinha coragem, né? E assim, hoje em dia eu nem faço mais, né? Então, muita coisa que eu fazia ali serviu, né, de inspiração para outras pessoas ali, fui muito criticado, tive até representação na UAB, porque isso foi antes do provimento 205 de 2021, então depois teve o provimento, ficou mais tranquilo, mas naquela época é a mesma coisa de quando eles queimavam as pessoas em praça pública, porque as pessoas faziam magia e era considerado bruxo, né? É igual após a Segunda Guerra Mundial, que em certos países não podia ler determinados livros, é igual hoje em dia na Coreia do Norte, que não pode ter internet e é só um canal de televisão. Então eu fazia coisas ali que as pessoas printavam e criava grupo pra ficar o dia inteiro falando as postagens que eu fazia, mas criticando, sabe? E debochando e até humilhando, e depois eu consegui superar. E passa tão rápido, entendeu? Tipo assim, eu olho pra trás, né? 2016, por exemplo, e eu comecei a atuar em 2011, 2012, e 2016 já são 10 anos, e aí eu fico olhando, pensando, pô, aquela época eu tinha coragem de fazer aquilo e hoje em dia não tem mais, entendeu? Então, mas assim, mas a fase foi boa quando eu Ainda bem que fiz, foi e tem um feito, né? detalhe, talvez eu nunca tenha falado isso. Eu não me arrependo de nenhuma vírgula, nenhuma postagem, nenhum perrengue, nenhuma fase ruim que eu passei. Se eu tivesse que voltar atrás e passar por tudo de novo, eu teria a mesma coragem. É igual quando eu falo, se eu tiver que voltar a ser mecânico de moto um dia para trabalhar com a mão cheia de graxa, igual eu trabalhava desde os 13 anos de idade, eu volto e trabalho. Para mim não tem dessa. E já tocando esse assunto, então eu queria que você falasse pra gente sobre essa trajetória aí, que aqui é de forma muito resumida, né? Até porque a gente tem um tempo aqui para respeitar a questão dos convidados que vêm, manter, né, a mesma questão de tempo, é uma dificuldade que você teve, né, tanto aí talvez na sua juventude, na faculdade, logo após formar, ou então na advocacia. Me fala um momento que ficou marcado, não sabe que você fala assim, gente, é, eu não dou conta, não, para mim não vai dar isso aqui, eu vou desistir. Quando que foi esse momento? Eu falo isso até hoje. A coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, eu acho que eu não farei algo tão difícil, foi a minha faculdade. Para mim foi muito difícil. Não sei se era muito exigente a universidade que eu fiz, mas para mim foi muito difícil. Cresci bastante, aprendi muito, mas o meu curso de direito, ele foi muito, muito pesado para mim. É aquela questão, né? Primeiro dia de aula, você fala, E eu não, agora tem trabalhava, 5 anos pela frente, estudava. né? É difícil. Foi difícil pra mim. Foi difícil e, assim, nossa, eu tinha nervoso, dor de barriga de apresentar trabalho. Pra mim foi um desafio enorme, extremo. E aí, o que que você fez para poder superar isso, né? Né, até dicas aí para quem tá meio desmotivado com a faculdade, para quem pretende ainda ingressar numa faculdade, então para quem tá quase ali, porque acontece muito isso também, a pessoa tá no oitavo, no nono período e já quer desistir, já não aguenta mais. Então, o que que você fez para poder superar e conseguir formar e depois, né, pensou, não, ainda bem que eu não desisti. Persistir, né, persistir, lutar e com a dor mesmo, e que os frutos eles vêm depois. Não é durante a Da noite pro faculdade, não dia, é da né? noite para o dia, você não vai ficar milionária você pode ficar sim, não é algo é uma realidade hoje em dia na advocacia, você consegue ganhar muita grana sim, principalmente se você se especializar, né. Quanto mais minucioso você for ali, especialista, você consegue, conquistar muito. E se tornar referência naquilo, porque você tem Sim. autoridade, você sabe o que você fala, né? Sim, mas o mais importante é não desistir, ter paciência. A paciência não é aquilo, não é aceitar, tudo, mas é aceitar o momento para você tem aonde você tem certeza que você quer chegar. Isso é a paciência.
né. É. Então é aceitar o percurso para onde você quer chegar. Então, hoje tudo para mim não tem nada difícil, eu acho tudo fácil. As pessoas falam assim: "Nossa, Taiane, mas você não tem dificuldade?" Não tenho dificuldade, não É tenho. quando você encontra, É porque eu me preparei, eu tive a dificuldade antes e o bônus depois. quando você As pessoas querem o bônus antes, isso, e aí é a depois passa a inversão, né. dificuldade. Então, assim, hoje em dia, pra proposta de mentoria, o que é o MEN, né? O MEN, ela vem da palavra origem europeia. O MEN, ele é o espírito, mente, pensamento. Então as pessoas te titulam: "Eu sou mentor". Não sabe nem o que dizer E ser um nunca viveu a mentor. prática, né. Então você tem que se preparar espiritualmente, almaticamente, que é mentalmente, e também ter o conhecimento técnico fisicamente. Para depois você falar: "Olha, eu posso ser mentor", sabe. Então você tem que o ser humano, ele é um ser humano, o ser humano, ele é complexo. Não é: "Ah, eu sei, eu tenho conhecimento", mas você tem a sabedoria sobre o assunto? Você sabe a aplicação na prática sobre você sabe o fruto daquilo? A consequência que você tá falando, que às vezes você fala e você mesmo não coloca na prática, né. A real é essa. Exatamente. E as pessoas querem guiar, é cego guiando cego, aí não dá, né. É. Então se preparem primeiro para assumir aquele desafio. Um novo desafio meu agora, nessa carreira, é ser mentora, né, continuar com o escritório, com excelência no que eu faço, mas guiar outras pessoas para que seja possível fazer isso também. Isso é legal porque acaba deixando um legado, né. Quanto mais vidas você conseguir transformar, você pensa assim: "Pô, o que que eu tô fazendo na Terra? Ah, eu tenho uma missão. Ah, minha missão é o quê? É transmitir conhecimento. Então, eu vou deixar o meu legado, porque eu vou estar colaborando, ajudando maior quantidade de pessoas possível", não é isso? Sim, e sabe como que eu descobri isso, Glauber? Eu descobri isso no na teologia, porque qual que é o seu propósito? E o meu propósito era ser líder, liderança. Então, explicar as coisas de uma forma simples, aquilo que é complexo, de uma forma Abrir a simples. cabeça das pessoas, né, que tem gente Isso. que às vezes, tem um talento, ela só precisa de um empurrão, não é isso? Então você Uhum. conseguir enxergar na pessoa um talento, igual você falou a questão do sucesso, né, a pessoa, ela busca o sucesso, mas ela não sabe da capacidade dela. E às vezes é um diamante que vem da lama, que ele precisa o quê? Ser lapidado, né. Então, a partir do momento que a pessoa, ela olha no espelho e consegue ver que ela é capaz, muda completamente, né, o que ela pensava antes de si mesmo. Então começa o quê? A especializar, se dedicar, dedicação, persistência, humildade para aprender, humildade para poder manter, porque eu falo o seguinte, falo e repito, né? E dou essa dica também para quem está assistindo. Tem muitas pessoas que não têm noção da própria capacidade, mas aí vem alguém e mostra para ela que ela é capaz daquilo, e ela dedica e ela persiste, e ela vira a chave. Só que depois ela tem que tomar muito cuidado com a palavra que chama humildade, porque se a pessoa, se ela perde a humildade, se ela não é grata por quem ajudou ela, se ela não tem respeito, se ela não sabe olhar o lado do outro e fazer o mesmo do que aquela pessoa fez por ela e ela fazer para o outro e honrar quem fez por ela, então essa pessoa deixou de ser humilde e ela tá num patamar acima. Só que a lei da vida não aceita o quê? O ego, né? A soberba. Então, se a pessoa está em cima e ela abriu mão dos próprios princípios, beleza, mas ela tem que tomar cuidado com o quê? Com a queda, porque quanto mais alto você está, mais humildade você tem que ter, porque se você cair, você não consegue depois levantar. Então, né, eu estou falando aqui, serve para várias pessoas, sempre que alguém te ajudar, honre essa pessoa, tenha respeito por ela e tente fazer o máximo por outras pessoas também para deixar o seu legado. E quanto mais alto você vai subindo na escala da vida, mais humildade você tem que ter, porque a queda, né, depois se cai, independente, não Uhum. tem como levantar, nem guindaste levanta, não é isso? E mais pessoas você consegue puxar também, né, se você e falando desse assunto, eu sei que você gosta muito, eu trouxe um presente pra Ah, você, obrigado, é sempre que bom, né, é um receber. livro A Quarta Dimensão, eu acho que você vai gostar Ah, tá. E eu demais. comentei isso na postagem sua, né? Que você postou e Aham. eu falei assim: ah, eu entendo que a quarta dimensão pra mim é o tempo, né? Que a gente vive na terceira dimensão. Eu que sou meio maluco com essas coisas e fico estudando várias teorias
da conspiração, eu fico estudando lei da atração, do pensamento, física quântica. Então, eu entendo aí, ó, que a quarta dimensão, né, é o tempo. Inclusive, Einstein também acho que menciona um pouco sobre isso. E eu, assim, eu tenho, né, um pouco de TDAH. E aí eu tenho também a questão, talvez, do hiperfoco, né? Principalmente quando eu tomo medicamento, que eu não vou citar o nome aqui, cada um procura, né, fazer um exame para saber se tem também para tomar. Mas aí quando eu tenho hiperfoco, eu pego isso aqui para ler, eu vou lendo, 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 o que eu vejo, tum, acabou, entendeu? Então, Você vai assim, gostar e depois muito, eu aprendo muito muito. com isso, então, É, muito a obrigado. quarta dimensão é a dimensão que nós fomos criados. Então, uma boa parte do ser humano pertence à quarta dimensão. Eu acho que você dando um spoilerzinho, você vai gostar muito, a sua cara, É, esse livro. E gosto aí, muito. nessa Obrigado. dimensão, você consegue autoridade e domínio sobre todas as dimensões abaixo. Inclusive, tem a dimensão, não sei qual que é, né? Se é a quinta, se é a sexta, que você já deixa o ego, né? Essa dimensão também é muito boa, né? Não sei, não, acho que não é a quarta ainda, mas é quando você mata o seu ego e você deixa pra trás e você começa o quê? Você se torna uma nova pessoa, você nasce de novo. Inclusive, eu entendo que eu tenho 39 anos de idade e vou fazer 40. Então, se o ser humano ele chega nessa idade, ele pode se considerar que ele morreu e tá nascendo de novo. Por isso que as pessoas falam assim, a vida começa depois dos 40, tá? Então, eu entendo que quando eu estiver chegando aos 40 anos, eu já consigo sentir isso, que aquele Glauber vai ficar totalmente pé atrás, ele morreu, mas na verdade eu matei meu ego e eu vou iniciar uma nova vida onde que o ego já não existe mais, eu já não preciso provar mais nada pra ninguém. O que eu tinha pra provar pras pessoas, né, e ser aceito, era até os 40. Depois dos 40, o que vier pra frente é lucro, né? Porque aí eu vou passar a viver sem ego. Então eu vou estar vivendo numa outra dimensão. Então eu acho isso muito Muito importante também, interessante. entendeu? De matar o ego. E tem mais, né? Muitas pessoas, para ter sucesso, elas inclusive mudam de nome, tá? E eu não sei se você reparou, eu coloquei o nome no meu Hum, Instagram de Dom. Então, eu coloquei o Dom com N, né? Que assim, eu imagino que eu deixei o Glauber de lado. Eu gosto muito do meu nome, Glauber Henrique. Mas eu hoje, se alguém me perguntar assim, por que você mudou de nome? Você é o Dom? Eu falo, sou, eu nasci de novo, com um novo nome. que É. interessante. E você pode ver aqui, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, o Leonardo, a Anitta, e várias pessoas, né? Igual teve esse Léo Foguete também. O nome dele é completamente diferente. Tem pessoas que o quê? Esse cantor também de sertanejo, pra quem gosta, né? O cara tem um nome lá, que não sei o que que é, se é Jonathan, não sei qual que é, mas é o Panda. E aí ele tentou com o nome dele, não deu certo. Só que falou que é o Panda, viralizou. Então eu imagino, e eu não tô ficando doido, que agora eu sou o Dom, tá? Então quem quiser me chamar de Dom, eu vou ficar mó feliz com isso, que a partir de agora eu sou o Dom. Que legal. É, Você sabe que na teologia tem isso também, né? né? É, Ah, as não, tem, pessoas, tem. de acordo com o seu Sião, propósito, Simão, né, que virou Pedro, daí Jesus isso. Cristo coloca lá, agora você é a pedra, que é o templo, então você é essa pedra aqui, e teve mais que o próprio Jesus, o próprio Cristo, se a gente pega pra olhar, na Bíblia, ela que entende muito mais que eu, Jesus, ele foi um ser humano, tá? E teve determinado momento que ele virou Cristo. Então é Jesus Cristo, mas até então ele era Jesus, né? E não nasceu Jesus Cristo. Então já existiram outros Cristo, e eu entendo que quando ele atingiu a frequência do Criador do universo, do nosso Pai, a maior frequência que já existiu nesses últimos 6 anos foi a dele, ele foi o quê? Ele foi nomeado como Cristo, da mesma forma que teve batismo ali, e nesse momento ele chegou a mudar. O que eu sei, assim, que eu recordo mais é a questão do Pedro, né? Que vem de pedra. Sim, então era trocado o nome das pessoas de acordo com o seu propósito. Muito bom, hein? Tá vendo? Então tem uma Então origem, essa tem isso. troca de nome e esse renascimento, assim. É. E qual foi, né? Você falou a questão da dificuldade. Qual foi o seu momento, que né? Se você superou a dificuldade que você tinha, e qual foi o seu momento que você falou assim, nó, hoje eu virei a minha chave. Hoje eu conquistei o que eu queria. É igual aquele filme A Procura da Felicidade, que ele chega pra trabalhar no último dia, que ele compra uma camisa nova, porque tava achando que era o último dia dele. Ele vai e fala: Não, eu comprei a camisa nova porque hoje é meu último dia, né? Com Will Smith. E aí, naquele momento ali, o, o dono, né, do empreendimento lá, acho que é imobiliária, salvo engano, falou assim: então pode comprar mais uma camisa para você poder voltar amanhã, que amanhã vai ser o seu primeiro dia. E aí, naquele momento, ele desce e começa a andar entre as pessoas, e ali ele vive aquele momento de êxtase, né? Tipo, aquele momento de flow.
igual o Ayrton Senna também fala isso, que ele estava em Mônaco, em 84, aí começou a dar uma volta lá, e aí ele entrou no estado de flow, onde que ele não conseguia identificar o que que era o carro, o que que era o asfalto, o que que era ele ficou cego e bateu o carro, né, que não conseguiu. Então, quando que foi esse o seu momento que você falou, não, hoje eu me sinto realizada? Quando que aconteceu isso? Então, não tem um momento específico, né, até porque as coisas são feitas de um dia após o outro. Mas quando eu descobri o direito digital, me especializei, eu acredito que foi a minha grande virada de chave, que eu me senti confortável e feliz naquilo que eu consegui entender e transmitir e gerar soluções através daquele conhecimento que eu tive. Teve esse é uma das viradas de chave. Uma da outra virada de chave que eu tive foi o momento que eu me batizei, me converti e comecei a acessar coisas, eh, muito maiores do que as coisas terrenas. Então foi uma virada de chave para mim também, até para entender quem eu sou, para entender também vim coisas, né, intuições, impressões do que eu realmente quero, de ser guiada por algo maior do que as coisas terrenas. Então esses foram até hoje, né, espero que venham outros, Claro. foi minha virada maior virada de chave, mas eu acredito que o melhor ainda está por vir. Bom, muito bom. E daqui a pouco a gente tá chegando ao nosso final. Você fez o merchan, tá? Você fez o merchan do seu curso. E eu desenvolvi um aplicativo. Você foi, inclusive, na inauguração e tá muito melhor agora, inclusive, a versão. Então, gente, eu tenho esse aplicativo que eu desenvolvi. Tô apostando muito nele, que eu quero focar nessa área de aplicativo, de tecnologia. Então, é o Sosc Jus, né? Que com 3 toques ele grava áudio, vídeo, GPS, notifica o advogado de confiança e o contato de confiança. Além disso, cadastrou o CPF, vem mais de 200 processos só numa lista, com notificação diária, dentre outras ferramentas. E é um espelho. Tudo que acontece no CPF do usuário, ele vai na hora para o painel do advogado. E o advogado, ele não cadastra o CPF, ele cadastra a OAB e vem mais de 200 processos dele, inclusive com as outras notificações e dentre várias outras ferramentas. Então, o nome é SOSC Jus, Sosc Jus. Quem tiver curiosidade, quiser baixar, tá na Apple, na Google Play também. Então, Sosc Jus já fazendo merchan aqui também, pra depois eu pegar esse corte aqui e fazer um tráfego pago nele. Isso aí, advogado trabalha com prova, É, o né. trabalho tem. É, comprova. Tá, e tem esse Isso detalhe, aí. né? Áudio, vídeo, GPS, que é a aula dela, a área dela. Só que quando finaliza a gravação do áudio, do vídeo, do GPS, essa prova já é selada, inclusive com o hash 256, inclusive com o ICP Brasil, com carimbo de tempo. São 6 selos que vêm. Então não é que aquela prova é validada juridicamente, mas ela é verificável. Fica muito mais fácil de usar no processo. A mesma coisa acontece quando tem que pegar algo e fazer uma ata notarial. Então, o próprio aplicativo já faz isso em questão de gravação de áudio, vídeo, GPS. Eu coloquei agora também para poder verificar print e também poder validar print que já vem também com o relatório. Então, essa questão é muito importante. Coloquei só tirar foto da placa do carro, ele já tem todos os dados do carro, coloca. Talvez a consulta de um mandado de prisão, de um CPF, várias ferramentas que eu coloquei lá, então vale a pena conferir. E aí, já chegando meio que ao final do nosso Podpah, passa muito rápido, né? A gente trata aqui o seguinte, né? O convidado, ele conta a trajetória dele, ele fala dessa questão da dificuldade que ele teve na vida, ele fala da superação, da virada de chave, e ao final, principalmente pegando essa câmera aqui, ó, você vai ficar à vontade com ela, que você falar bem diferente, vai pegar aquele olhão verde seu de esmeralda, você vai falar algo motivacional, né, para quem está assistindo e também para mandar um abraço. É claro que é difícil, até porque você não trouxe anotação aqui de lembrar de todo mundo, mas mandar um abraço, um carinho especial aí para quem está assistindo ou vai assistir depois, que tem muita gente que está, o quê? Estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa aí na vida. Então, tá com você a palavra. Primeiro um abraço para vocês aqui, a equipe toda que me recebeu, obrigado Glauber, Sempre bem-vinda. parabéns pela trajetória, espero voltar, espero também, trazer aqui os meus alunos, os de Abrir destaque, de oportunidade, sucesso, claro. Vamos isso fazer uma aí. parceria nisso aí. E aí já mandei um abraço para a família inteira, já falei também que quem não tiver assistido aqui, vou desfazer a amizade mesmo, porque eu não sou 880, eu sou 0 a 100. Tá certo. É, brincadeira à parte.
gente. E assim, um recado para vocês gente, a vida vale a pena. Então, assim, se vocês têm os seus sonhos, se não tiver, para um pouco, dá um tempo para você e pensa aí, qual que é o seu sonho, né? O que que você gostaria de conquistar? Qual que é o caminho que eu preciso, traçar para isso? E não desista dos seus sonhos, porque tudo é possível se você Tá vendo? gente, Essa é isso sua irmã, hein? não, isso aqui é o horário do meu skincare. Ah, tá. As mulheres têm isso, Todo dia vaidade, né? 9 horas. Tá vendo? Então não desista dos seus sonhos, batalhe, principalmente você que é mulher também, que cuida da casa, que cuida da pele, que cuida da vida, que cuida dos filhos. É possível para você, é possível ganhar dinheiro, é possível ser feliz, é possível descansar. Eu não falei aqui, mas eu não vou no escritório todos os dias, apesar de trabalhar todos os dias. Eu não fico me matando, eu preciso ficar linda, preciso ficar inteligente, dar conta de tudo. Então, assim, seja você, principalmente um recado para as mulheres. Hoje em dia o mundo está sufocando a gente, exigindo demais, mas tem os seus sonhos, crie uma trajetória para isso e é possível, não desistam. Eu entendo o seguinte, tá? Inclusive, eu vou dar essa dica aqui. O seu lifestyle, o seu dia a dia, você pode achar que é algo simples, mas o que você possa motiva pessoas, inclusive no seu nicho de atuação, você consegue prospectar clientes através do seu lifestyle. Então, é legal você compartilhar o seu dia a dia, a sua rotina de trabalho e vida social. E além disso, igual ela falou, de ter uma válvula de escape, é tão importante cuidar de si mesmo, ter um tempo para você, ter um tempo para Deus, ter um tempo para a família, porque o que está mais tendo aí, infelizmente, inclusive com a notícia de hoje, eu fiquei muito triste, é a questão das pessoas não estar cuidando da mente e tá tendo o quê? Um surto psicótico, e aí acontece as tragédias, infelizmente, inclusive meus sentimentos, a família da capitão, né, que foi brutalmente assassinada. Ainda está apurando, eu não posso fazer juízo de valor aqui, mas tudo indica, né, que foi o próprio companheiro com quem convivia há anos, que também é um sargento da PM, então eu não faço juízo de valor, até porque eu sou advogado, eu defendo, mas eu fico triste com a situação e a dica que eu dou é o seguinte, né? O melhor cuidado que você tem que ter, além da sua aparência física, é também da sua saúde mental. Então é muito importante trabalhar, dedicar, ter persistência, mas também tirar um tempo para você, né? Principalmente no momento de lazer, no momento social, no momento de sono, no momento de treino, no momento com a sua família. Igual isso aqui para mim é uma terapia. Sabe? Isso aqui pra mim é uma terapia. Eu não considero isso aqui trabalho. Isso aqui pra mim é uma terapia. É a terça-feira que eu tenho de trazer um convidado aqui, de conversar, de estar olhando pra câmera, de poder colocar o meu conhecimento em prática e aprender também com quem tá do outro lado. Então, cuide bastante da saúde mental. Então, eu queria agradecer, tá, a sua participação aqui, a todo mundo que tá assistindo, todo mundo que vai assistir depois. Próxima terça-feira vai ter de novo o Pô de Paiva, que agora eu não paro mais. Inclusive, eu quero trazer aqui também tanto o pessoal que trabalha comigo, a Isabela, a Ana Laura, o Luca. Então, eu vou dar oportunidade para eles, que eu gosto muito do jovem no mercado de trabalho, principalmente a mulher, tá? Então, na próxima terça, às 20 horas, tá aí no canal, no YouTube, tá no Instagram, tá no Spotify. E agradecer, né, as pessoas que assistiram, que vai assistir ainda, e principalmente a sua presença, pelo tempo dedicado e também por compartilhar a sua vida pessoal, né, social e também profissional. Isso é muito importante para a gente, igual quando você chegou aqui, que eu estava tentando lembrar, né, de todos os convidados que vocês estiveram aqui. Pode ter certeza que na hora que tiver um outro convidado, eu vou falar, você lembra da Dai, não sei o que, ela também já teve aqui, amigos em comum, aquela questão toda. Então isso é muito importante, eu lembrar de cada um que teve aqui, o tema, né, e o que eu aprendi com quem está convidado. Então, eu agradeço imensamente a sua participação no Podpah. Isso aqui pra gente é um orgulho na forma de crescimento. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Tamo junto, Podpaiva.